Bom dia, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Estou aguardando aí alguns diretores, nossos advogados aqui no sindicato, para a gente dar início àquela nossa live. Eu até falei com o Léo aqui para ele poder abrir e eu poder falar para os companheiros e as companheiras. Somos convênios médicos que a gente temos aqui para os associados e seus dependentes, tá? E querendo dizer a todos vocês que a nossa convenção coletiva pesada, né? Já temos um acordo, né? Com autorização dos trabalhadores num percentual de 6%, tá? Condição civil pesada. E o vale alimentação, que estava no valor de R$ 504, foi 9% de aumento, tá bom? Então, até falei, a doutora Karina já chegou aqui ao meu lado, tá? A doutora Karina está com oportunidade para poder dar uma saudação aí aos companheiros e companheiras. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, da categoria. Hoje nós estamos aqui novamente com mais um programa, né, Diretoria em Foco. Sérgio já passou algumas informações, né, Sérgio? Sim. E tá todo mundo aí querendo saber de vagas de emprego, e falando do pessoal de Magé, né? A gente tem recebido muitas informações com relação a isso, muitas perguntas. O pessoal está feliz que vão abrir vários postos de trabalho e isso é muito importante para a categoria, né? Hoje nós iremos estar retomando, né, mais uma vez o assunto do TEA. Nós estamos também recebendo dúvidas muito pertinentes sobre essa questão do transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos estar aqui passando maiores informações para vocês. Mas antes, vamos ver aqui, né, Léo, se a gente tem alguma interação. Vamos lá. Como é que nós estamos? Boa tarde a todos. O pessoal ainda está entrando, doutor? Então tá bom, vamos aguardar aqui. Então, enquanto isso, né, eu vou estar passando os andamentos das ações coletivas que nós temos aqui no sindicato. Primeiramente, eu quero informar aos trabalhadores da empresa Cinética que hoje está marcada uma reunião às 14 horas com o pessoal da Cinética para a gente estar tratando sobre a proposta, de acordo que foi feita pela empresa e eu estar passando aos trabalhadores. Então, se você trabalhou na empresa Cinética, né, e faz parte da ação coletiva que o sindicato fez, entre em contato e não deixe de participar. Logicamente, eu tenho trabalhadores dessa empresa que estão morando em outros estados ou não podem vir em razão do trabalho. Podem estar entrando em contato com o departamento jurídico que eu vou estar informando as propostas que foram feitas de acordo para vocês, ok? Então, hoje nós vamos começar aqui passando as ações do sindicato, começando pela Equilibrium Vertical, tá? No dia 14 de abril, foi concluso para despacho para o juiz, ok? Foi apresentadas as contrarrazões pelo sindicato a respeito do agravo de instrumento por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Ou seja, a Petrobras, né, ela recorreu e o sindicato foi intimado a apresentar uma resposta com relação ao recurso dela, ok? Então, a gente está aguardando agora pauta de julgamento. MEC-Serve, tá? Foi publicado o acórdão que acolheu o embargo do sindicato e negado o embargo da Vibra. Então, a gente está aguardando o prazo para as empresas acabarem de se manifestar no processo. Masterlogic verbas rescisórias. No dia 11 de abril, foi dado um despacho de redistribuição no TST para julgamento do recurso do sindicato. Ou seja, nós estamos aguardando ser feito ainda a análise desse recurso para que seja julgado, ok? Marcado pauta de julgamento. Nós temos também a medida cautelar referente aos salários retidos, né, onde foi já realizada a transferência para o processo das verbas rescisórias no valor, né, de R$ 1.333.356,76. Na Inova Rio, gente, nas verbas rescisórias, foi incluso agora, no dia 10 de abril, o processo em pauta para julgamento, ou seja, o julgamento do processo da Inova Rio de verbas rescisórias será realizado no dia 6 de maio, às 10 horas. Perbras, contrato indeterminado.
No dia 10 de abril, nós tivemos uma nova manifestação no processo, informando que os valores que já estão no processo estavam corretos, ok? Então, a gente está aguardando o parecer da contadoria para se manifestar com relação a gente estar juntando os dados bancários dos trabalhadores. Perbras, contrato de parada. No contrato de parada, né, que tem 141 trabalhadores, foi feito balcão virtual no dia 19 de março, informando que ainda está concluído o processo com o início desde o dia 10 de março, ou seja, nós estamos agindo, nós estamos reclamando com relação à demora, tá bom? Processo da VBC. Foi apresentado, né, o embargo de declaração pela empresa VBC e pela Petrobras. O sindicato respondeu e agora a gente está aguardando o juiz se manifestar. Altivale Automação, verbas rescisórias. Foi concluídos os autos para a admissibilidade do recurso de revista apresentado pelo sindicato, ok? Altivale Medida Cautelar. Foi publicado o despacho do juiz, desconsiderando a manifestação do sindicato que questionou a retirada da multa da Petrobras. E ainda estamos em análise no jurídico se nós iremos fazer um recurso com relação a essa desconsideração da nossa manifestação, ok? TFM Petro foi distribuído para o Tribunal Regional do Trabalho, ok? E a gente vai aguardar para incluir em pauta de julgamento. Alguma interação, Léo? Temos sim, doutora. Já temos aqui Evaldo Santos desejando uma boa tarde a todos. Temos o Alfredo. Boa tarde. Boa tarde, família Sitcom. Boa tarde a todos. Boa diretores tarde. e doutores. Melhor sindicato do Brasil. Obrigado. Temos aqui a Gisele Cordeiro de Deus também desejando uma boa tarde a todos os amigos da família Sou Mais Sitcom. Boa tarde, amiga. Boa Temos tarde. aqui o Kleber Almeida também desejando uma boa tarde. Temos Boa tarde, o Boa tarde, Cid Kleber. Fernandes também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Cid. Temos o Carlos Eduardo, temos o Márcio Isaac, temos o Gugu Flá também desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Boa tarde. Boa E tarde. temos também a Dindinha Santos. Olá, Dindinha tarde, Santos. Dindinha. Boa tarde, sempre conosco aqui, né? Isso. Então, agora no processo, gente, da Misel, que vira e mexe, vários trabalhadores, né, sejam eles entram em contato com o sindicato, ou aqui Sim, na sim. rádio também. Olha, nós estamos aguardando análise e decisão, né, do recurso extraordinário que foi feito pelo sindicato para observar essa questão da responsabilidade subsidiária que foi retirada da Petrobras pelo tribunal. Então, nós vamos aguardar o julgamento, ok? A Propave, a antiga Blasplint, no dia 7 de março, né, que foi o último despacho que nós tivemos, foi redistribuído para o tribunal para aguardar o julgamento do recurso, ok? Então, a gente vai aguardar o julgamento do recurso. REME, no dia 27 de janeiro, né, foi publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios. Então, a gente vai ter que ficar aguardando a resposta do INSS a respeito também dos outros sócios, ok? TS Engenharia. O processo está suspenso, ele está aguardando, né, o julgamento do recurso que já foi feito até no Supremo Tribunal Federal. O tema é 1118, para quem quiser pesquisar no Google, chama-se 1118, que trata do ônus da fiscalização do ente público. Infelizmente, nós tivemos uma decisão contrária sobre esse tema, né, que atrai para o trabalhador, né, para a entidade sindical, ou para quem queira, né, estar fazendo a prova de que a contratante não fiscalizou, ok? Então, a gente ainda está aguardando porque está em modulação de decisão, esse processo lá no Supremo Tribunal Federal, por isso que o processo da TS continua suspenso, tá bom? A gente vai aguardar porque, se eu salvo engano, já tem até recurso contra essa decisão do tema 1118 tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou chamar aqui a doutora Paula Adriana, que ela vai estar apresentando aqui pra gente agora os andamentos da empresa Boa tarde. MIP e dando uma saudação pra gente. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. Fui atrás do chocolatezinho pro sorteio, né? Olha!
Hoje tá. Olha. Ferreiro Rocher. E aí, Léo, como estamos? Já estamos com o pessoal entrando, aproveitando que a doutora Karina falou que você ia falar sobre a MIP, e até já uma pergunta aqui, ó. Tem a Daniela aqui desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, tem o Thiago Boa tarde. Assim, boa tarde. Como está o caso da MIP 170 Reduc, que saiu em janeiro? Eu vou tá dando explicação aqui, Thiago. Vou botar o ajudante aqui. MIP 175 Reduc, da medida cautelar, né? Que foi remetido para o Sejusc, né? Para tentativa de conciliação. 175 Termorrio, que a gente vai ter audiência, né, Karina? Dia 5 de maio. Exatamente. 175 e 170, que foi o pessoal que saiu em janeiro, né? Já tem depósito já nos processos dos valores, que foi feito dia 15 de abril. O pessoal de fevereiro, que saíram em fevereiro, né? Hoje nós vai ter uma audiência, né, no dia 29 de maio, mas hoje nós recebemos uma ligação do representante da empresa querendo marcar uma reunião na parte da tarde para a gente estar falando sobre esse processo. Inclusive, aquele processo, né, que a empresa também entrou com uma ação contra a Petrobras para reter valores, entendeu? Isso, que está em trâmite até na 4ª Vara do Trabalho, né? Sim. O pessoal do 63, né, Transpetro, foi recebido mandado pelo oficial de justiça para notificar a empresa MIP sobre a audiência agendada para o dia 26 de maio, às 10 horas e 40 minutos por vídeo. Pessoal lá de trás, lá do TECAM, tá? Pessoal do 180, concluso para despacho do juiz quanto a decisão foi favorável para bloquear os valores, sendo que o juiz colocou a Petrobras, né, Karina, ao invés de colocar o Transpetro, né? Houve um equívoco na decisão dele, ele colocou a Petrobras no despacho, e nós já informamos, né, que houve esse equívoco através do balcão virtual, e eles estão analisando para fazer o despacho correto contra a Transpetro. O pessoal da 175, né, da Reduc, o processo ele foi remetido para o Sejusc para tentativa de conciliação. Para a gente estar fazendo conforme a gente está fazendo com o pessoal da Termorrio, né, Karina? Exatamente. O pessoal da Termorrio, nós já estamos com as tratativas de acordo, já foi aceita, já está bem avançado. Só faltam algumas considerações que nós solicitamos, né, de um saldo remanescente para ir para outro processo, que seja também da nossa entidade sindical que está advogando para vocês, para estar pagando o pessoal dos outros processos. A gente está nessa tratativa com relação a esse saldo remanescente, e no dia 5 nós vamos ter audiência para a gente estar resolvendo essa questão. Agora, uma situação importante que a gente tem que frisar aqui, que nós tivemos uma mediação no Ministério Público do Trabalho, né, doutora Paula? Sim. E essa mediação no Ministério Público do Trabalho ficou decidido que a empresa apresentaria os termos de rescisão de contrato de trabalho, apresentaria planilha devida aos sindicatos, tá? Para que o valor que eles tenham lá seja encaminhado e dividido entre os sindicatos, para que o sindicato esteja passando os valores para cada trabalhador que prestou serviço na 180, não é isso, doutora Paula? 163. 163, perdão, tá? Na unidade 163 da Transpetro. Lembrando que, mesmo que haja trabalhadores que não vieram ao sindicato, que não estejam assistidos pelo sindicato no processo da coletiva, o sindicato não vai fazer nenhum tipo de restrição. O sindicato vai estar atendendo a todos esses trabalhadores e vai estar informando e vai estar prestando contas a cada um de vocês através da relação que a empresa for apresentar. Tá, ok? E aí a gente está nessas tratativas aguardando, né, essas questões junto ao Ministério Público do Trabalho, para que depois venha a ver o saldo que venha a ser disponibilizado para estar efetuando o repasse para os trabalhadores, estando ou não pela assistência jurídica do sindicato, mas que pertençam à categoria e trabalharam no contrato 163, ok? Vocês vão estar recebendo um valor, sim, ok? Maiores informações, só entrar em contato com o jurídico do sindicato.
Lembrando, né, Karina, que a proposta da Transpetro seria tá pagando o termo de rescisão desse pessoal, entendeu? Exatamente. A gente deu entrada no processo, a gente está pedindo todas as verbas, a gente está pedindo também os benefícios, além do fundo de garantia, mais 40%. A proposta do Transpetro é pagar o termo de rescisão desse valor e o processo vai continuar sobre os outros benefícios. Exatamente. Inclusive, se você tem causas com um advogado particular, o saldo que você vai receber, você vai informar para o seu advogado. Tá bom? Porque a gente não está fazendo distinção. Exatamente. Se deu uma entrada aqui no sindicato, se deu entrada particular. Porque os valores vão ser encaminhados para os sindicatos. Não é isso, doutora Exatamente. Karina? Os sindicatos que estão representando, né, a categoria. Léo, e aí, como estamos? Me manda o link aí, Léo, por favor. Beleza. Dando continuidade, temos Jusley Lopes, desejando uma boa tarde a toda a família Citicom. Boa e tarde. Deus abençoe toda a diretoria. Boa Temos tarde. também a Lidiane, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Lidiane. Temos o Carlos Antônio. Temos também a Deise Sena, todos desejando uma boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde a O todos. Carlos Antônio disse o processo do 170, que eu queria que seja a MIP, igual o rapaz perguntou. Mas anterior. o 170 tem o pessoal que sai em fevereiro, E tem o pessoal que são em janeiro. o pessoal que sai em janeiro. Ele tem que definir qual pessoal, É entendeu? só falar qual que o contrato você pertenceu. Pra gente estar passando aqui. Passando a informação. Temos aqui também o Júlio César, desejando uma boa tarde a todos. Boa os Boa amigos. tarde, Júlio. Júlio Boa tarde, César. Que Deus abençoe você sempre. Temos aqui também a missionária Ilza, desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde a dona todos. Ilza. Temos aqui também o Richard Ferreira Coimbra, diz assim, ó, boa tarde, equipe da Rádio Sul Mais Sitcom, Sérgio, doutora Paula, doutora Karina, Léo. Está faltando o ilustre doutor Hernandes. Parabéns pelo Exatamente. programa. Boa Agora tarde. precisamos saber quando vamos inaugurar um novo estúdio, pois Verdade. o atual está bem apertado para Precisamos. juntar essa equipe incrível. Doutor Hernandes aí tá numa reunião, né, doutor? Exatamente, né? Nós temos também, né, nosso dia a dia de advogado, às vezes chega uma empresa, a gente tem que atender, e aí hoje o doutor Hernandes ficou com essa missão de atender a empresa e eu passei os andamentos dos processos aqui. E hoje, né, a gente dando continuidade à questão do transtorno do espectro autista, né, a nossa última live sobre esse assunto hoje, nós vamos fazer algumas perguntas e respostas, porque às vezes as pessoas falam assim, vocês falam tanto sobre o espectro autista, mas o que é de verdade? Quais são as características? Questões jurídicas, né? Se o plano de saúde pode negar ou não, o que a gente pode estar fazendo para ter acesso à terapia, como se desenrolam essas questões envolvendo, né, o transtorno do espectro autista. Então hoje nós vamos começar falando, né, o que é o autismo, né? O autismo, na verdade, gente, ele é uma condição de neurodiversidade que influencia a forma como uma pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo ao seu redor. Então, é caracterizado, né, por um amplo espectro, onde cada pessoa pode apresentar diferentes comprometimentos, desafios e habilidades. Geralmente, as pessoas portadoras, né, do transtorno de espectro autista, elas têm dificuldades em compreender e usar a comunicação verbal e não verbal, desenvolver relações sociais e apresentam também comportamentos, às vezes, repetitivos. Eles podem também ter problemas de experiências sensoriais, distintas com sensibilidades aumentadas ou diminuídas. Então, doutora Paula, conta pra gente aqui, quais são as características do autismo? Dificuldade de comunicação e interação social, apresentam ausência de fala ou fala disfuncional, ausência ou prejuízo na atenção compartilhada, dificuldade em apontar ou olhar para algo que está sendo mostrado, ausência ou prejuízo na interação visual, resposta sensorial atípica, sensibilidade a roupas, cheiros e toques. Altas habilidades ou deficiência intelectual. Altas habilidades são aptidões excepcionais em áreas de conhecimento específico, como arte, música ou cálculo. Doutora Karina, porque o que acontece? Às vezes a gente não consegue distinguir
como seria o grau do autismo, né? Aqui vem falando, ó, tem até habilidades, tem autistas que são super inteligentes. Eles entram para a escola já acima do que já estão lá, já há uns 2, 3 anos, né, doutora Karina? Exatamente, que é o caso do meu filho, por exemplo, que é autista, né? E ele já sabe ler, ele já sabe somar, já sabe escrever palavras e ele só tem 3 anos, né? Então, são detalhes que a gente vai observando que as crianças, elas já apresentam alguns sinais. E isso é muito importante para que você, pai, você, professor, você, trabalhador, que tem alguém na família ou alguma criança, que você observe, porque existem sinais. Geralmente, né, as crianças, vou até abrir um adendo aqui, que tem o transtorno do espectro autista, elas têm algumas peculiaridades. Por exemplo, crianças que andam na ponta dos pés, crianças que não interagem com outras, não falam, não apontam, crianças que sempre têm movimentos repetitivos ou ecolalia. O que seria ecolalia? Elas repetem somente o que você fala, mas se você chegar para ela e tentar interagir, ter uma conversa, falar assim, quantos anos você tem? Qual sua cor preferida? Qual sua comida preferida? A criança não vai interagir com você. Então, são detalhes que você vai observando. Também tem crianças que têm medo de ruído. Por exemplo, meu filho, quando era menorzinho, quando eu tinha na faixa etária de 1 ano, por exemplo, eu observei que ele tinha medo do barulho do aspirador, barulho de chuveiro, qualquer barulho assim muito alto ele não gostava. E também tem crianças que elas brincam de forma disfuncional. O que seria brincar de forma disfuncional, por exemplo? Você pega um carrinho e ao invés da criança brincar normal de carrinho, ela fica só fazendo na rodinha do carrinho. Entendeu? Fica só brincando com a rodinha, tem fixação por coisas em movimento, fica olhando fixamente para ventilador, catavento, gosta muito de bolinha de sabão, mas já é uma criança que não gosta de brincar, por exemplo, de bicicleta, não gosta de brincar com a bola, por exemplo, coisas que as outras crianças nessa faixa etária gostam, né? Então é muito importante a gente estar observando os sinais. E, doutora Paula, conta pra gente aí, os planos de saúde têm que oferecer tratamento para o autismo? Sim. Os planos de saúde têm o dever de fornecer as terapias para autismo de acordo com as técnicas e métodos solicitados pelo médico que assiste a criança, sem qualquer limitação. O tratamento para autismo está previsto no artigo 4, parágrafo 6 da ANR 465 de 2021, da ANS, que traz o famoso rol da ANS. Por isso, é muito importante que o documento médico seja completo, com todas as terapias necessárias, carga horária semanal de cada terapia, especialidade das técnicas e métodos que devem ser aplicados pela equipe multidisciplinar. Com base nessa questão do plano de saúde, a gente vai estar depois passando essa informação também, tá? Exatamente. Doutora Karina, como ter acesso às terapias no SUS? É possível sim, tá? Tá buscando o tratamento e o diagnóstico através do SUS. Inclusive, a aparecer, gente, do Conitec, tá? Determinando a incorporação da terapia ABA ao SUS. O caminho a ser percorrido, gente, ele envolve atenção básica. Iniciar o processo na unidade básica de saúde. Então, o médico da família, né, o médico de família, ele vai encaminhar para uma avaliação especializada de um pediatra, de um neurologista ou um psiquiatra infantil aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela outra pessoa, porque até os adultos hoje estão sendo diagnosticados e podem conter, né, para que sejam diagnosticados avaliados, né, para a questão do diagnóstico em si. Em consulta médica, gente, é importante que a família solicite todas as informações possíveis, tais como quais seriam as terapias indicadas, carga horária, terapêutica semanal, coleta de dados das terapias para análise e desenvolvimento, preenchimento de escala de controle e acompanhamento da criança. E tudo isso, né, vocês podem estar buscando esses relatórios, sabendo a descrição do programa terapêutico que vai ser avaliado através do médico em si, através do CAPES também. No CAPES você vai ser encaminhado, né, para ele, para estar fazendo a
especializado em saúde mental, né, ele vai estar fazendo e realizando as terapias solicitadas pelo médico. É imprescindível que a coleta de dados sobre o progresso e o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa adulta, ela seja feita de forma eficaz, ela seja anotada, tudo conforme determinado pelo médico, ok? Então, alguns municípios, eles constam com esses centros específicos de diagnósticos para tratamento, para conseguir, né, promover uma abordagem multidisciplinar. Doutora Paula, uma pergunta que foi até, tem relação com essa do rapaz que mandou mensagem para a senhora. A operadora de plano de saúde, ela pode negar a contratação a uma pessoa autista, por exemplo? Não. Nenhuma operadora de plano de saúde poderá negar a contratação de beneficiário em razão do autismo ou qualquer outra deficiência. Esta prática é considerada criminosa. Artigo 8, parágrafo 3º da Lei 7853 de 89, com redação dada pela Lei 13.146 de 2015, e pode sujeitar a operadora a sanções civis, administrativas e criminais. Exatamente. Então, as operadoras de plano de saúde não podem negar a contratação. Se você for contratar um plano de saúde, por exemplo, e informar que seu filho ou filha, ou você, ou qualquer parente, né, que seja custeado o plano de saúde por você, essa pessoa é portadora do transtorno do espectro autista, não pode ser negada a contratação do plano de saúde por causa disso, ok? Doutora Karina, o aluno autista tem direito a se matricular em qualquer escola de ensino regular? Sim, tá? Todo e qualquer aluno que tenha o autismo, né, que seja portador do autismo, ele pode sim se matricular, tá? As escolas, elas devem inclusive estar preparadas para receber alunos com autismos. É a escola que tem que se adaptar ao aluno e não ao contrário. Assim, a escola tem a obrigação de dar acessibilidade e afastar qualquer barreira que impeça a permanência daquele aluno na sala de aula regular, ok? Alguma interação, Léo? Vamos lá, temos sim. Temos a Lidiane Michel, deixou assim, ó. Quero ganhar um sorteio, não esquece de pôr meu nome aí, hein? Olha, e hoje tá recheado, ó. Nós temos, ó, 2 pessoas que serão premiadas com Ferreiro Rocher, hein? Legal, né? Temos aqui a Márcia Andrade também deixando assim, ó. Olá, meus amigos, graça e paz. Boa tarde, Márcia. Márcia sempre presente. Temos aqui também o Richard aqui, deixou outro comentário. Também quero ganhar esse sorteio do Ferreiro Rocher. Olha É só dar um joinha. Só dar um joinha aí. Voltando à parte dos processos, o Thiago botou assim, boa tarde, família Sitcom. Boa tarde. MIP 170, janeiro. Aí o companheiro também que tinha perguntado da MIP 170, também deixou aqui, que foi o Carlos Antônio, também falando que foi em janeiro. Tiago, se for o Tiago que eu já conversei com ele hoje, o valor está no processo. A gente vai fazer uma reunião também para falar sobre isso, para ver se a gente também já faz acordo nesse processo. Mas o que acontece? A gente depende da empresa, né, doutora Karina? Exatamente, né? Nenhuma tratativa de acordo é feita de forma unilateral. Então, nós precisamos da boa vontade da empresa MIP para a gente estar resolvendo também esses processos como a gente já está resolvendo da Termorrio, né? Sim, sim. Ok? Temos aqui também a missionária Ilza. Oba, também quero ganhar muito. Amo esses bombons. Ó, que beleza. É só acompanhar até o final e dar um joinha. Acompanha até o final o sorteio. O Carlos Antônio disse assim, ó, sobre o MIP de janeiro, né? Saí dia 6 de janeiro. Tem alguma data para eles da MIP pagarem? Mas foi o que nós acabamos de falar. O valor está no processo, foi colocado à disposição do juiz a partir do dia 15 de abril. A gente depende da empresa, da gente estar formulando o acordo, fazendo uma reunião com os trabalhadores e o juízo também concordar e homologar o acordo, né, doutora Karina? Exatamente. Então, nós temos uns trâmites a seguir, né? Mas o principal nós já vamos ter hoje, que nós vamos ter uma reunião com a empresa MIP na parte da tarde e nós vamos estar expondo esses processos e essas questões. E maiores informações nós estaremos passando para os trabalhadores, ok? Então, dando continuidade aqui, pode ser? Então, vamos lá. Doutora Paula, a escola pode negar vaga ao autista? O que fazer nesse caso? O que a pessoa pode estar fazendo se isso acontecer?
Se houver disponibilidade de vaga para a série procurada pela criança, a escola tem que permitir sua matrícula. Não existe porcentagem de vagas para alunos de inclusão. Caso a escola negue a matrícula sem motivo justo, a família poderá fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia para apuração do crime previsto no artigo 8º da Lei 7853/89, com redação dada pela Lei 13.146 de 2015, que prevê, artigo 8º, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição do aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Informar a Secretaria de Educação sobre a infração praticada pela escola, com previsão no artigo 7º da Lei 12.764 de 2012, que prevê: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência apurada por processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa, haverá perda do cargo, autismo, garantia de direitos, inclusão e informação. Procurar orientação jurídica para ressarcimento pelos danos causados pelo ilícito praticado pela escola. Exatamente. Então, se acontecer qualquer tipo de situação dessa, de você ser negado a matrícula do seu filho na escola, ou sua filha portadora de qualquer tipo de deficiência, não é só do espectro autista também não, tá, gente? Não pode ser negado a matrícula de uma criança. Você pode fazer sim um boletim de ocorrência, você tem que avisar a Secretaria de Educação, né, no município ou do estado, né, no caso onde você está, e você vai sim procurar também seus direitos jurídicos com relação a isso. Você procura assistência jurídica para que você esteja processando também a escola, porque isso não pode ser um impeditivo à matrícula de qualquer aluno por causa de ser portador do TEA, né? Porque é um ato discriminatório, né? Exatamente. Doutora Karina, a escola pode cobrar algum valor adicional para aceitar a criança autista como aluno? Olha que interessante essa pergunta. Eu já tinha até me feito isso outro dia, uma pergunta com relação a isso. Não, gente. A cobrança de qualquer valor adicional em razão da deficiência é crime previsto no artigo 8º, né? Como a doutora Paula falou. Inclusive a negativa de matrícula, né? Como a doutora já tinha aqui falado. A criança autista, inclusive, ela tem direito a um acompanhante na escola, né? Se houver indicação médica, ela vai ter também direito a esse atendimento, inclusive de um acompanhante, ok? Doutora Paula, o que é PEI? Programa de Ensino Individualizado. Olha que interessante, muitas pessoas não sabem o que é PEI. O PEI tem previsão legal na Lei 13.146 de 2015 e consiste em um programa individualizado de ensino, onde a escola vai estabelecer as metas e objetivos de ensino para cada aluno com deficiência. Trata-se de um programa individualizado porque vai levar em conta as habilidades e possibilidades de cada aluno. O PEI deve ser elaborado em conjunto com a escola, família e terapeutas para alcançar o máximo potencial do aluno. Deve ter metas e objetivos claros. Trata-se de um direito que deve ser exigido pelas famílias para a escola a cada semestre. A escola não pode cobrar nenhum valor adicional pelo PEI ou pela adaptação de materiais. A adaptação de materiais é obrigação da escola e do professor regente. Doutora Karina, o aluno universitário também tem direito ao PEI? Sim. Todo aluno com deficiência tem direito ao PEI e aos materiais adaptados, né? O estabelecimento de ensino deve programar o conteúdo pedagógico do aluno universitário com autismo, assim como faz com os demais alunos. Pois o aluno, né, com autismo, ele precisa receber as adaptações necessárias para estar em igualdade de condições com os demais. Alguma interação, Léo? Temos sim, temos aqui sim.
Dando continuidade, temos o Jonathan Senna desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Temos Jonathan. o Valtinho Oliveira também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Temos o Tony Barros aqui, ó, muito bom esse programa da rádio, parabéns. Obrigada. Temos aqui o Alexander Silva, boa tarde. Legal, temos que valorizar esses momentos. Temos aqui também o Paulo Henrique Obrigada. desejando uma boa tarde Boa a tarde. todos. Boa O tarde, Cléber Paulo Almeida. Temos o Braulio Sofia também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Temos o Valci Jandre também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. O Braulio também já deixou assim, ó, bota aí meu nome, quer participar do sorteio, ele já tá aqui. Aqui, Tá ó, ótimo, Ferreiro ó. Rocher. Olha, hoje são Você 2 não- sorteios, porque agora estão falando que a gente só sorteia o pessoal da ala feminina, mas isso daí é sorte, gente. Fala nisso, As a mulheres pessoa estão não que veio estão na buscar o junta. bolo. Ainda não No veio último buscar. sorteio. No último sorteio, Não veio, hein? não? A Colombo Pascoal. Maria Clara, o pai dela veio buscar. Agora, Só a falta. Colomba. A Colomba Pascoal tá aí, ó, aguardando você. Temos a Deise Sena, deixou assim, ó, que programa maravilhoso. Temos a Obrigada, Marcele dona Nobre. Deise. Obrigada. Marcele Nobre desejando uma boa Boa tarde. tarde, a todos. Marcele. O Valci deixou assim, ó, estamos abandonados pela TD Engenharia. O que acontece? A TD, ela deu um prazo até hoje para estar pagando os trabalhadores, tá? E o que eu já havia conversado com os trabalhadores, teremos que entrar com ação contra a empresa. Porque já foram enviados diversos ofícios para a refinaria, até para a própria TD. Tivemos mediação no Ministério do Trabalho na semana passada e nada foi resolvido. Não cumprindo o acordado que será na data de hoje, eu peço que a partir de amanhã você já venha no sindicato, munido de seus documentos, para a gente estar dando entrada na ação, né, doutora Karina? Exatamente, porque nós não podemos mais esperar a boa vontade da empresa em resolver a questão, né? A gente não pode simplesmente deixar o trabalhador à margem de uma resolução, ficar sem receber salário, ficar sem saber se vai continuar trabalhando ou não, ficar aguardando em casa uma resposta plausível da empresa e as suas contas estão vencendo, ele deixa de conseguir até se recolocar no mercado de trabalho em outra empresa por conta dessa questão da empresa gerencial, que não pode ser passado para o trabalhador, tá? Lembrando que o risco do negócio, se houve venda da empresa, se outra empresa assumiu, eles já tinham que ter toda essa situação informada e prestada assistência a vocês e ter também as informações plausíveis, porque muitas coisas são passadas de forma desencontrada para o trabalhador, o que vem gerando um transtorno muito grande, porque as pessoas têm contas para pagar. As pessoas têm sua vida, né, fora disso, né, para gerenciar. Aluguel. Pessoas têm aluguéis, têm pensão alimentícia, como a doutora Paula está falando, filhos pequenos na escola. As pessoas têm suas contas mensais, seus compromissos, e não podem ficar aguardando o que a empresa acha que vai resolver. Marca uma data para estar fazendo o pagamento, não faz, aí a gente faz mediação, marca reunião com o Petrobras, manda ofício, faz várias Pede tratativas, bloqueio, né? pede bloqueio de crédito, tenta resolver de uma forma equânime, né, a situação toda, e até agora a empresa não cumpriu com nada. Então, se hoje a empresa não fizer nada, o que a gente tem de orientação é que a doutora Paula acaba de falar. Venham ao sindicato a partir de amanhã. Inclusive, o trabalhador está vivendo de comunicados. Toda hora um comunicado diferente. Inclusive, nesses comunicados, colocam que está sendo passado para os colaboradores e para o sindicato. Se a empresa está passando para algum sindicato, é para o sindicato patronal. Porque a gente não tem recebido e-mails da empresa TD. Nenhum bom? comunicado, né? Não Vamos frisar temos, não. isso. E nos comunicados, nós temos porque os trabalhadores passam para a gente. Porque até então, a gente não tem informação nenhuma. E coloca o nome do sindicato, que o sindicato está ciente. Não existe ciência nenhuma do sindicato dos trabalhadores. Uhum. Vamos? Beleza, dando continuidade, temos a Maria Clara desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Clara Clara. ganhou na semana passada a segunda cesta, não foi de Não é? chocolate. Foi ela mesma. Foi a Foi ela? segunda. É ela. Maria Entendeu? Clara, hein? Que sortuda, hein? Passa essa sorte um pouquinho aqui pra gente.
Então vamos lá. Temos o Lucas Júnior também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Cormes Lucas. Batista deixou assim, vai ter entrega de currículo amanhã? A gente não está sabendo nada ainda não, Cosme, sobre isso não. Mas é bom que sempre esteja no portão, no estacionamento, né, ô Sérgio? Sim, sim, Da sim. refinaria, para a gente estar acompanhando isso daí de perto, vocês estarem sempre presentes. Porque muitas coisas acontecem ali, quando chega pra gente, já passou, né, Sérgio? Sim, sim, sim. Exatamente. Aí, você estando ali todo dia, acompanhando com o pessoal, isso daí serve de alerta, entendeu? Para todos. Porque Sim. muitas das vezes o trabalhador fica sabendo primeiro que o sindicato. Aí quando o sindicato, já passou, entendeu? Então, é bom vocês estarem sempre lá no estacionamento da Reduc. Sim, é verdade. Para acompanhar de perto. Ok. Marcele Nobre deixou assim, educação é direito de todos, independente da necessidade da criança, seja autista, seja deficiente, educação não pode ser negada. Nunca. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Entendeu? Temos aqui também a Mileide Mendonça desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Mileide. Temos aqui um comentário aqui do Richard, ele deixou assim, ó, tem uma dúvida que penso ser interessante. Pode O falar. autismo tem aumentado de forma tardia, ou seja, na idade adulta. Caso o funcionário seja diagnosticado com autismo e alguma característica não seja adequada à função do trabalhador, como uma empresa deverá proceder? Olha que interessante, essa pergunta é muito boa, porque o que acontece? Quando um trabalhador, né, já em fase adulta, ele é diagnosticado com transtorno do espectro autista, embora mesmo que seja de forma tardia, ele vai ter todos os direitos que uma pessoa com espectro autista que tenha sido avaliado desde criança, já tem esse tipo de atendimento, ele vai ter. Inclusive, é uma jornada reduzida de trabalho, ele vai poder se ausentar para ir, por exemplo, em tratamento, ele vai ter que ter adaptado a sua condição ao seu trabalho, ok? Por quê? Porque uma pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, ele tem algumas dificuldades nas suas habilidades motoras, sensoriais, ou de relacionamento que outras pessoas típicas, né, não têm, né? Então, ela vai poder, sim, ela ser avaliada e ela poder ter um novo segmento dentro da empresa. Ele pode ser mudado, inclusive, de função, em razão disso. O que não pode jamais é a empresa reduzir salário, a empresa demitir, a empresa agir de forma discriminatória com o trabalhador. Mas agir para auxiliar e para incluir ele dentro com os seus colegas de trabalho, pode. Como eu já tinha falado aqui em outra live, você não pode, por exemplo, isolar esse trabalhador, né, tratar de forma discriminatória por causa disso, ok? E agora aqui pra gente... pode só falar. Que não deu para ler a pergunta toda, ele deixou assim, continuando aqui, ó. E aproveitando ainda essa situação, o que as entidades representadas laborais podem fazer para que os setores de recursos humanos das empresas se adequem nos momentos de novas contratação para ocupação de cargos? Então, nós, né, existe a lei de deficiência, né, do PCD, que nós falamos na primeira live, inclusive, que a gente pode estar, sim, passando para as empresas que existe um percentual de contratação, não só para autismo, mas para qualquer pessoa deficiente física. As empresas podem, sim, estar se adequando a essa questão, para estar trazendo mais inclusão, porque eu falei que nós somos, se eu salvo engano, são mais de 2 milhões de pessoas deficientes no país, e nós temos hoje, com carteira assinada, apenas 500 mil pessoas. É muito pouco, em razão da quantidade de pessoas que possuem deficiência. Então, geralmente, os departamentos de RH, eles têm que estar preparados, principalmente para abrir essa vaga de emprego, sabendo que há dificuldade, por exemplo, de cobrança no mercado de trabalho, de experiência anterior. A pessoa que é PCD, né, que é vista como PCD, ela não pode ter esse tipo de situação, essa barreira, se ela não tiver experiência anterior. Isso não é margem para que ela não seja, por exemplo, contratada. Ok? Beleza. Isso também, com base no que o Richard está falando,
a gente pode estar tentando para as próximas pautas, né, de reivindicação. Exatamente. A gente está colocando um ponto desse na pauta para ser discutido com as empresas, entendeu? Né? Para a gente estar tentando, colocando uma cláusula, entendeu? Referente a isso. Como vagas para as mulheres, como nós já Sim. temos, né? Essa Sim. questão aí sempre exigindo das O empresas. percentual, o né, percentual. de 10%. Exatamente. Dando continuidade, temos o Júlio César Mendes, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Temos aqui o Valdeci agradecendo pelo retorno. Boa tarde, Muito bom no Valdeci. trabalho. Vamos entrar sim, ele deixou esse retorno. Ok? Só um minutinho. Temos aqui a Márcia Andrade também, ela tem que falar mais sobre assédio moral. Pode Tem gente deixar que nós vamos precisa falar saber assim. o quanto isso é sério e que pode ter demissão. Tem pessoas ficando doentes por causa dessas pessoas também, doentes. Gente ruim mesmo. A gente tem falado, né, Karina? Foi em março, né? Foi em março, Foi no o mês das mulher. mulheres. Podem denunciar, entendeu? A maioria tem meu telefone. Teve um caso de uma denúncia de uma empresa. A gente está resolvendo. Já foi notificada a empresa. Foi no Ministério do Trabalho. A gente vai ter que marcar até uma reunião também, né, Karina? Com essa empresa, para resolver o caso de uma trabalhadora sobre assédio moral. A trabalhadora, ela passou por superior e mesmo assim não foi solucionado o problema dela. Ela foi obrigada a pedir demissão. A gente está tentando reverter para uma causa imotivada, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas denuncie. Eu passei para o meu superior. Sempre vão ter provas, né? Porque o assédio, a gente tem que provar também. Exatamente, o assédio tem que ser provado. Você vai conseguir através de mensagens de WhatsApp, vídeos, a forma como se conduz, né? A forma como te é cobrado o trabalho também, né? Porque piadismos, existem várias situações que nós mulheres, né, nós sofremos no ambiente de trabalho e que nós não podemos sofrer por ser mulheres, ok? Inclusive mulheres que são mães, que às vezes acabam faltando ao trabalho porque a criança fica doente, enfim, acabam ouvindo coisas degenerativas nessa situação. Você pode estar entrando sim em contato com o sindicato da sua classe, está denunciando também no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. Você tem órgãos aí para você estar fazendo denúncia sobre qualquer questão que envolva assédio moral, ok? Não se cale, não fique sozinho ou sozinha nessa questão de assédio moral, porque os homens também podem sofrer assédio moral no trabalho, tá? Você pode estar buscando a sua entidade sindical, você pode estar buscando o Ministério Público do Trabalho, você pode estar buscando o Ministério do Trabalho. Agora, não fique sozinho nessa situação. Busque auxílio. É sempre o que eu falo. A identidade vai ser preservada. Exatamente. Né? A identidade vai ser preservada. Vamos lá, dando continuidade aqui. Doutora Paula, quais são as isenções e benefícios fiscais estaduais para pessoas autistas no Rio de Janeiro? As pessoas autistas no Rio de Janeiro têm direito a diversas isenções e benefícios fiscais, como IPTU no município do Rio de Janeiro, artigo 61 da lei, acrescentado pela Lei 6.250 de 2017, o imóvel que seja propriedade de pessoas com deficiência que por esta razão receba benefício de qualquer instituto de previdência com renda mensal total de até 3 salários mínimos e titular de um único imóvel utilizado para sua residência com área de até 80 metros quadrados, vale ressaltar que cada município dispõe das isenções de IPTU na localidade. Sendo assim, o contribuinte deve procurar o Código Municipal, bem como um advogado especialista que lhe oriente. ICMS, isenção de ICMS na compra de veículos automotores novos de até R$70 mil, destinada a uso exclusivo da pessoa autista, aquisição de veículo novo por portador de deficiência física ou por serem responsáveis legais devidamente atestado pelo órgão competente para seu uso pessoal limitado a um veículo por beneficiário. Segundo o convênio ICMS 38/12 e alterações da resolução Cefaz 239 de 21 e formulários, no entanto, houve alteração do convênio da redação anterior acrescida
o parágrafo 8º, a cláusula 1ª do convênio CMS 2004/21. 204/21, de 1 de 2 de 22 a 31 de 12 de 23, que está vigente no parágrafo 9º, ao veículo automotor novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante for superior ao valor de que trata o parágrafo 2º desta cláusula, desde que este preço sugerido não ultrapasse a R$100.000, incluindo os tributos incidentes, poderá ser aplicada a isenção parcial do ICMS, limitada à parcela da operação no valor de R$70.000. Se eu não me engano, doutora Karina, eu vi alguma coisa no Instagram esses dias do prefeito de Caxias falando sobre isenção. Estava falando? Sim, ele do fala. IPTU. Exatamente. As famílias, né, tem um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, e as famílias que têm, né, filhos ou são, né, portadores de espectro autista vão poder solicitar a isenção, tá, do IPTU junto à Prefeitura de Duque de Caxias. É uma vitória que nós tivemos, porque no Rio de Janeiro isso já acontece, Sim, tá? Na sim, Prefeitura do Rio isso já tem. Então o município de Caxias, ele agora vai ter essa isenção. Para maiores informações é só entrar em contato, né, com os setores pertinentes da Prefeitura, para que eles estejam falando quais são os requisitos que as famílias têm que compor para estarem conseguindo obter esse benefício. Esse é um avanço já, É um né? avanço muito grande. Inclusive, a gente tem vários outros benefícios que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, os autistas, eles podem concorrer, doutora Paula, a vagas de pessoas com deficiências em concursos públicos e empresas privadas, desde que eles comprovem, na verdade, né, se eles comprovem, né, eles têm um laudo, né, comprovando a condição deles do transtorno de espectro autista. Lembrando, gente, tá, que eu falo muito do espectro autista aqui, o autismo, ele não tem cura, tá? É uma condição que nasce com aquela pessoa. Então, não existe a pessoa que hoje ela é autista e ela deixa de ser, porque é uma condição da neurodiversidade da pessoa. Então, hoje, o autismo, como é uma condição que nasce com a pessoa, ele não é considerado uma doença, ele é considerado uma condição. Então, é por isso que chama transtorno do espectro autista, ok? Doutora Paula, a aposentadoria para pessoa com autismo, ela é diferente? Conta pra gente. Sim, a aposentadoria para os autistas, assim como para as pessoas com deficiência, é especial. Desta forma, tem critérios e prazos diferenciados da aposentadoria comum. Interessante, né? Então é diferente. Agora, a última que a gente vai falar aqui é se os pais podem, né, ou a pessoa portadora do autismo, ela pode sacar o fundo de garantia para tratamento do filho. Olha que interessante, veio essa pergunta outro dia para mim, e sim, embora não haja previsão legal sobre o saque de FGTS para a família de autista, os juízes, tá, gente? Isso é um entendimento jurisprudencial, por isso que a gente vai falando. Vem entendendo que há possibilidade de que você, pai ou mãe de autista, possa até estar sacando esse valor para comprovar, comprovadamente necessário para o custeio do tratamento, né, do autismo, ok? Eu acho que a gente conseguiu concluir aqui, tá passando bastante informações. E agora a gente vai ter que partir para o nosso sorteio, né? Ou tem alguma interação aí? Eu queria bem falar sobre a pergunta que o trabalhador fez tem pra a pergunta. Gente, olha que interessante. Tá? Ele mandou hoje para o departamento jurídico. Desculpe o incômodo, mas gostaria de uma ajuda como informação. Tenho um filho autista, estou tendo muita dificuldade em conseguir o tratamento dele pelo plano de saúde da empresa. Não tem clínica que atendem aqui em Caxias, e onde atende não tem vaga. Gostaria de saber se eu posso entrar com liminar, sendo o plano de saúde é da empresa, tá? Ou eu me trataria algum problema quanto ao empregado. Se teria algum problema dele como empregado. Uhum. Se houver essa possibilidade, a senhora teria como advogado. No caso, ele quer saber, entendeu? Ele quer uma informação como advogado, o que faria nesse sentido, tá? Aqui, eu não vou falar a identidade do trabalhador, entendeu? Mas a gente depois vai estar respondendo para ele também, ou a gente responde por aqui, através do WhatsApp do sindicato, por onde ele mandou.
entendeu? A informação nesse sentido. Olha que interessante. Como eu disse antes, nenhum plano de saúde, né, ele pode negar o tratamento do autismo. Mas existem planos de saúde que estão negando o tratamento, negando não só o tratamento, mas negando aonde tenha, na verdade, essas clínicas conveniadas, né? Dentro do convênio, se não houver, o que você vai fazer? Você vai buscar assistência jurídica, tá? De um advogado da área médica. Ele vai estar entrando sim com uma liminar contra o plano de saúde. Não importa se o plano de saúde de seu que o senhor tem é particular ou é da empresa, tá? O senhor é um beneficiário desse plano de saúde e o senhor tem todo o direito de ter assistência médica, inclusive os seus familiares, no seu caso, o seu filho autista. Você vai estar buscando através de um advogado, ele vai estar entrando com um pedido liminar para que o plano de saúde busque e atenda o seu filho, ainda que a clínica aonde o senhor resida não esteja conveniada aquele plano de saúde. Por quê? Porque nós temos um limite de distâncias. Por exemplo, que você pode estar sendo atendido. Se está tendo essa dificuldade, o que você tem que fazer? Junte provas, conversas com o plano de saúde via WhatsApp, negativa desses locais que não têm essa especialidade ou disponibilidade de sessões ou terapias, tá? Esses locais que não têm terapias, é muito importante que você tenha a negativa delas informando que não houve essa prestação de serviço ali porque ela não tem vaga. Entendeu? Não basta que você chegue para pedir uma liminar só informando que foi negado. Você tem que comprovar. Você tendo todas as provas, você vai procurar assistência ou através da Defensoria Pública ou através de um advogado particular e ele vai estar fazendo e prestando essa assistência jurídica para você. Lembrando que todo autista tem direito a tratamento, tá? Seja pelo plano de saúde ou seja... Hoje é 24 de abril de 2025 e horário é 13h05. O nível da sua bateria está em 91%. O clima hoje vai estar assim 28 graus Celsius e predominantemente nublado. Não tem nada na sua agenda hoje. Atualmente, você não tem tarefas futuras que precisem ser concluídas. Tenha um bom dia. Não, porque você vai reivindicar, vai processar diretamente a operadora do plano de saúde. Você não está processando a sua empresa. E outra coisa interessante, enquanto ele estiver em tratamento, esse plano de saúde não pode ser cortado. Ele vai ter que continuar tendo esse plano de saúde, a criança. Vai continuar ativo. Vai continuar ativo. É uma situação bem interessante com relação a isso, ok? Respondido? Respondido em qualquer coisa, com maiores informações, tá? Eu estarei passando. Eu estou passando por isso com o plano de saúde, inclusive, por isso que eu estou até falando com relação a isso. Que uma das terapias que meu filho necessita foi negado pelo plano e eu vou ter também que estar entrando com uma liminar com relação a essa situação. E aí, Léo? Só para não fugir do assunto, o Richard deixou um comentário assim, ó. Parabéns, doutora Paula. Veja a importância do programa, o alcance que está chegando e a representatividade que a entidade alcança. A campanha do autismo através do programa foi um sucesso. Obrigada, Richard. E temos que nos reunir para a gente estar aumentando o estúdio, né? Exatamente. Ele deixou outra interação assim, ó. Equipe da rádio e doutora Paula, no mês de maio temos um excelente tema para o mês seguinte, pois trata-se do Maio Amarelo e a campanha será sobre a consciência da segurança no trabalho. Exatamente. Nós vamos trazer vários assuntos sobre segurança do trabalho. Pode ter certeza. Dando continuidade aqui nos comentários, vem uma pergunta do Braulio Sofia. Ele deixou assim, ó, alguma novidade sobre a empresa TD? Porque hoje está previsto o nosso pagamento. Teria alguma novidade para nos informar? Ô Braulio, a gente até deu uma informação aqui no sentido de que vocês vão aguardar só até hoje e a partir de amanhã a gente indica que vocês venham no sindicato para a gente dar entrada em ações. Por quê? Vocês estão vivendo só de informativos, não tem nada plausível. E nos informativos, inclusive, coloca que os sindicatos e colaboradores estão cientes de tudo. O sindicato trabalhador não está recebendo e-mail de empresa.
Se tem algum sindicato sabendo, é o sindicato patronal, não o sindicato dos trabalhadores. Então a gente pede, não aconteceu o pagamento hoje, que vocês venham a partir de amanhã no sindicato. Infelizmente, vamos ter que entrar com ação sim. Foi enviado e-mails para a empresa, para Petrobras, e pedido de bloqueio de verba, de valores, e nada até o momento foi respondido. Tá bom? Nada foi feito, né, para resolver a questão dos trabalhadores. E os trabalhadores não podem ficar esperando a boa vontade da empresa em resolver a questão, porque fica sem salário, fica sem receber o vale, fica sem receber seus direitos, e aí? Deixa de se recolocar até em outra empresa por conta disso, sim, né? E o caso do Braulio, como outros também, eles já estão vieram da vindo MIP, né? MIP. Então já é um problema a mais, Entendeu? né? Aí a MIP deixou aquele contrato, aconteceu o que aconteceu, que é o compartilhado. A TD pegou para dar continuidade e continua aquele mesmo processo, entendeu? Então, esses trabalhadores já estão com dificuldade desde novembro do ano passado. Exatamente. Entendeu? Respondido aí, Braulio. E agora vamos para o nosso sorteio hoje, que para terminar nossa live. E olha, recheado, hoje a gente está terminando até um pouquinho mais atrasadinho, porque é muita coisa para nós resolvermos aqui, mas nós esperamos que, caso você tenha alguma dúvida, qualquer problema com relação ao transtorno de espectro autismo, saber direitos, caso você queira estar entrando em contato com o jurídico do sindicato, a gente esclarece as dúvidas, a gente informa onde você pode estar procurando assistência jurídica, juntamente de um advogado especializado em direito médico, se for o caso, tá bom? Também estaremos passando para vocês qualquer informação com relação a essa questão de deficiência, ok? Não fique só, né? Procure sempre orientação jurídica do Citicom. Nós estamos aqui sempre para estar te auxiliando. A doutora Paula aqui também, como nossa advogada previdenciarista, além de ser advogada trabalhista aqui com a gente, nossa diretora, também está sempre aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem com relação à previdência social. Vamos seguir no sorteio? Vamos Vamos lá? lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá, doutora Paula. Tira aí, Sérgio. Tira aí, Sérgio. Vamos lá, hoje o Sérgio vai tirar aqui pra gente. Vamos ver quem é o Uma bolinha, contemplado né? ou a contemplada de hoje. E Vamos você? lá? Número 04. 04 foi Kleber Almeida. Kleber Almeida, dá Companheiro um Kleber, dá um dá joinha. ganhei alô. aí. Dá um alô aí, Kleber. Enquanto o Kleber vai dando ali o ganhei, né? Vou lendo aqui uns comentários. Marcele Nobre deixou assim, ó. Boa tarde, boa tarde, esclarecedora. Hoje foi sensacional os assuntos abordados. Obrigada. Obrigada. Temos aqui também Marcele Anjos, deixa assim, estamos ficando por dentro de todas as informações aqui na Rádio Sou Mais Citicom. Muito Obrigada, legal. Marcelo. Temos Obrigada. aqui também, ó, Nivaldi. Parabéns para todos os diretores da Rádio Citicom, mais de vocês com muitas informações para a categoria dos trabalhadores. Obrigada, Nivaldi. Obrigado. Obrigada, Nivaldi. Temos aqui também o Valci, deixa assim, ó, parabéns para as doutoras, o sindicato, pelo programa. Obrigada. Conheci e participei hoje e vou participar sempre. Muito bom obrigada. mesmo. Obrigada. Só ver se o companheiro Kleber Almeida. Kleber Almeida já deixou, ganhei. Ganhei, Valeu, então aí, Kleber. ó. Parabéns, Só Kleber. dizer onde você vai querer Valeu, receber, Ele né? falou que já tira amanhã na Reduc, né? Tira amanhã na Reduc, ó. Uma já foi, ó. Kleber Almeida. Né? Pega Falta- comigo lá na Reduc. Pega com a Kleber. doutora Paula. Aqui, ó. Bota aí pra botar o nomezinho dele. Bota o nome. Faz aí mais um, doutora Mais Paula. um. Vamos lá, que você tá com o pé quente hoje. Vamos. Tá bom, doutor. Vai, Sérgio. Ó. Agora, número 25. 25 é o Braulio. Braulio! Olha, pra Dá depois um os homens joinha. não saem nas nossas lives aí, Valeu, ó. Braulio. Braulio, você tá presente? Se aí, tá diz que presente, ganhei. diz aí, ganhei, Dá um alô, Braulio. Enquanto ele vai respondendo, Marcele Nobre deixou assim, ó. A todos da diretoria eu tiro meu chapéu. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Braulio. Braulio, cadê Dá um alô, você? Braulio. Dá um ganhei aí. Tem mais uma pergunta? Temos sim. Então, faz mais uma pergunta para a doutora responder aí.
Richard já deixou aqui, ó, hoje não foi o dia das meninas. Isso. Hoje só Marcelo estamos... Melo deixou assim, ó, doutora Paula, excelente trabalho, parabéns. Obrigada, obrigada. Somos uma equipe. Companheiro Braulio foi sorteado. A Alexandre Oliveira entrou aqui agora, deixou assim, ó, como ficou o processo da MIP? Ela deve ter chegado agora. Qual o processo? Aí depende da obra. Tem que saber qual que ela trabalhou, né? Pra gente estar podendo estar passando a informação correta. No caso, ela pode depois estar vendo a nossa live, né? Que a gente já passou tudo na nossa live já. Isso. O Braulio já tá aqui, ó. Eba. É. Já deixou aqui. Valeu, Então Brau. parabéns. Parabéns. Ó, hoje saíram 2 meninos que estavam reclamando que só tava saindo mulher. Foi só reclamar. Aqui O Braulio pega com a gente na Braulio Reduc e também, Cléber. Só Braulio. reclamar. Braulio, deixa aí nos comentários se você tira aqui na sede do sindicato ou na Reduc. Venho agradecer a todos vocês aí que estão sempre participando do nosso programa, né? Estamos aqui com a doutora, fazendo um novo programa pra gente aí, é muito importante, né? E agradecer a todos vocês aí, tá bom? Eu Obrigado. queria agradecer o carinho e o respeito de todos e informar para vocês que a direção desse sindicato quer dar continuidade ao trabalho do Mazinho, falecido Mazinho, e qualquer problema pode chamar a gente, pode mandar mensagem, entendeu? Que a gente vai estar sempre à disposição, né, Sérgio? Para Com estar certeza, ajudando, Com entendeu? certeza. E para estar orientando vocês. Tamo junto. Obrigada sempre. Tchau, tchau. Boa tarde, O Braulio tchau, já tchau. deixou assim, caraca, nunca ganhei nada em sorteio, hein? Olha que bom, hein? Viu? Boa tarde, Boa tarde gente. a todos e até a quinta- próxima Tchau, tchau. live. Quinta-feira é feriado? É isso? Acho que é. Quinta é feriado. Então, na só próxima- na próxima. Que nós estaremos com o assunto de segurança do trabalho. E qualquer hein? coisa, mande temas pra gente estar discutindo aqui na próxima. Exatamente. Até Boa a próxima. tarde, boa Tchau, tarde, tchau. gente. Tchau.